Números capítulo 16. A revolta de Corá, Datã e Abirão. Corá, filho de Issar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, encheram-se de arrogância. Versículo 2. E insurgiram-se contra Moisés, juntamente com 250 israelitas, príncipes da congregação, líderes respeitados e que haviam sido nomeados membros do concílio. Nós vemos aqui insurgir, a palavra significa revoltar-se contra um poder estabelecido, levantar-se, erguer-se. Você veja aqui na Almeida Revista Corrigida, está assim, versículo 2: E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel. E aqui na King James, insurgiram-se contra Moisés, juntamente com 250 israelitas. E um pouquinho antes, no versículo 1 da King James, fala: todos da tribo de Ruben encheram-se de arrogância. Nós sabemos que Deus resiste aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Veja aqui, a incredulidade renitente e arrogante é o pior dos pecados e o único para o qual não há perdão. Observemos aqui a rebelião de Corá contra Moisés, o ungido do Senhor, tinha como causa principal algumas fraquezas humanas, sempre catalisadas pelo diabo. 2 pontos: inveja, arrogância, presunção, avareza, atrevimento, desrespeito e, sobretudo, falta de fé em Deus. Antes da insurgência de Corá e seus aliados, Moisés já havia enfrentado questionamentos à sua liderança por parte de seus próprios e ciumentos irmãos de sangue, Miriam e Arão, capítulo 12. Nós lemos lá atrás, onde Miriam e Arão censuram Moisés, que nós lemos. Mas agora a crise era ainda pior. Corá e seus asseclas atacam frontalmente a liderança e o caráter de Moisés e Arão. Corá era descendente de Levi por meio de Coate, e como coatita tinha grande responsabilidade e prestígio no serviço de Yahvé no tabernáculo. Contudo, desejava mais, bem mais que isso. Sua ambição era assumir o papel de sumo sacerdote e usou de fraude para fazer valer a sua reivindicação. Corá foi seguido por 3 rubenitas, Datã, Abirão e On, e mais uns 250 outros líderes de Israel que também tinham seus interesses e, claro, certas queixas. A grande acusação deles foi que Moisés tinha abusado do poder ao assumir o papel de liderança de todas as tribos de Israel. Diante dessa acusação descabida, Moisés, o homem mais manso entre todo o povo de Israel, determina uma prova de fogo. Versículos 3 ao 7, que vamos ler a partir de agora. Versículo 3: Juntaram-se, pois, contra Moisés e Arão, exclamando-lhes: Basta! Toda a comunidade e todos os seus membros são consagrados, e o Senhor está no meio deles. Por que então vos exaltais acima da assembleia de Yahvé? Versículo 4: Moisés, ouvindo isso, ajoelhou-se, encostando o rosto rente ao chão. Versículo 5: Depois ergueu-se e replicou a Corá e a toda a sua comunidade: Amanhã cedo Yahvé fará conhecer quem é dele e qual é o homem consagrado que permitirá aproximar-se dele. Aquele que ele fizer aproximar-se dele, esse é aquele que ele escolheu. Vamos abrir Levítico 10, no versículo 3. Disse então Moisés a Arão: Foi isso que o Senhor declarou quando disse: Aqueles que se aproximam de mim devem honrar minha santidade, e diante de todo o povo demonstra minha glória. Arão, contudo, guardou silêncio.
Você veja no versículo anterior, aqui está falando da morte de Nadab e Abiú. Deixa eu ler desde o começo aqui do capítulo 10 de Levítico. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro, puseram fogo e o apresentaram a Deus, o Senhor, como oferta. Contudo, não fizeram isso de acordo com as leis de Deus, e por isso ele não aceitou a oferta deles. De repente partiu de diante do Senhor uma labareda que os aniquilou, e pereceram ali mesmo, onde Deus estava. Disse então Moisés a Arão: foi isso que o Senhor declarou quando disse: aqueles que se aproximam de mim devem honrar minha santidade. E diante de todo o povo demonstro a minha glória. Arão, contudo, guardou silêncio. Veja só, houve grandiosa e pública demonstração de glória, kabod em hebraico, de Yahvé, quando o tabernáculo foi inaugurado. Êxodo 40, 34, 35. E também na aceitação dos sacrifícios oferecidos ao Senhor, quando da dedicação do templo de Salomão. Segundo Crônicas 7:11. O fogo tem sido considerado um símbolo sagrado por todos os povos e religiões. O fogo nas Escrituras é usado para ilustrar diversas verdades bíblicas. O fogo foi empregado por Deus para demonstrar sua proteção, Números 9:16, e como um instrumento do juízo, sua justa vingança, Deuteronômio 4:24, Hebreus 12:29. Além de simbolizar magnificamente a força e o esplendor do Espírito Santo, Isaías 4:4, Atos 2:3. Este capítulo, e mais precisamente este versículo, narra a vinda do fogo com o objetivo de consumir o sacrifício oferecido sobre o altar. Então esse versículo aqui: de repente partiu de diante do Senhor uma labareda que os aniquilou, e pereceram ali mesmo onde Deus estava. Então esse versículo mais precisamente narra a vinda do fogo com o objetivo de consumir o sacrifício oferecido sobre o altar, já que todas as ofertas queimadas tinham que ser totalmente queimadas pelo fogo. A Bíblia cita muitas vezes a ocorrência sobrenatural do fogo. 2 pontos. O arbusto que flamejava sem se queimar, Êxodo 3:2-3. Depois, a hora da lei ser proclamada no Monte Sinai, né? Depois, quando Elias, em nome de Yahvé, venceu os profetas de Baal, em 1 Reis 18:38. Então o fogo, né? A Bíblia cita muitas vezes a ocorrência sobrenatural do fogo. Aqui nós vimos o arbusto lá em Êxodo, a hora da lei no Monte Sinai, Deuteronômio 4:11-36, e quando Elias venceu os profetas de Baal, 1 Reis 18:38. Em algumas oportunidades o próprio Deus apareceu no fogo, e o glorioso retorno do Senhor Jesus no final dos tempos ocorrerá, entre aspas, em chama de fogo. 2 Tessalonicenses 1:8. O fogo transmite claramente a ideia de uma força poderosa que consome, que purifica e transforma todas as coisas, e portanto simboliza a santidade de Deus e o poder do Espírito Santo. Hebreus 12:29, Deuteronômio 9:3. O fogo transmite claramente a ideia de uma força poderosa que consome, que purifica e transforma todas as coisas. Transforma também, evidentemente, as pessoas, e portanto simboliza a santidade de Deus e o poder do Espírito Santo. Deus usará o fogo para aniquilar os exércitos de Satanás, Apocalipse 29, e derramar o seu juízo sobre todo o universo nos últimos dias, 2 Pedro 3:10-13. Voltando em Números 16, agora o versículo 6, dando continuidade: portanto, fazei isto: tomai os incensários de Corá e de toda a sua congregação, ponde neles fogo, e amanhã deitai sobre o fogo o incenso perante o Senhor, aquele que Yahvé escolher. Esse é o homem que lhe é consagrado. E agora, filhos de Levi, basta. E acrescentou Moisés a Corá, 2 pontos: ouvi também, ó levitas. Versículo 9: a casa é muito pouco para vós que o Deus de Israel vos haja separado da congregação de Israel.
trazendo-vos para perto dele, a fim de fazerdes o serviço do tabernáculo do Eterno, colocando-vos diante desta comunidade para ministrardes em seu favor? Versículo 11: Vós conspirastes contra Deus, tu e a tua assembleia. Quem é Arão, para que murmureis contra ele? 1 Coríntios 3, versículo 4: Pois quando alguém alega, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? Versículo 5: Quem é, portanto, Apolo? E quem é Paulo? Servos por intermédio dos quais viestes a crer, e isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Veja só, todo ministro da palavra deve ser diaconoi, ou seja, servo. Esta expressão no original grego transmite a ideia de pessoas tão humildes que em si mesmas não têm qualquer poder ou mensagem e apenas estão a serviço do seu Senhor. Foi onde nós lemos hoje 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo. Aí ele continua: aos irmãos que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Veja que ele se apresenta como escravo e apóstolo de Jesus Cristo. Glória a Deus. Continuando, voltando em Números 16, agora o versículo 12. A seguir, Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles retrucaram: não iremos. Porventura não te basta nos ter tirado de uma terra onde manam leite e mel para nos fazer morrer neste deserto? E ainda queres fazer-te príncipe e chefe sobre todos nós? Atos 7, 27. Todavia o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e exclamou: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres assassinar-me, como fizeste ontem com aquele egípcio? Versículo 35. Este é o mesmo Moisés a quem eles haviam rejeitado com estas palavras: quem te constituiu autoridade e juiz? Deus o enviou como líder e libertador pela mão do anjo que lhe apareceu no espinheiro. Foi este que o conduziu para fora, realizando feitos portentosos e sinais maravilhosos no Egito, no Mar Vermelho e no deserto por um período de 40 anos. Voltando em Números, versículo 14. Além de tudo, tu não nos conduziste a uma terra onde manam leite e mel, tampouco nos deu uma herança de campos e vinhas? Tampouco nos deu uma herança de campos e vinhas. Pensas que podes cegar os olhos de toda esta população? Ora, de modo algum iremos. Versículo 15. Então Moisés ficou extremamente irado e rogou ao Senhor. Não aceites a oblação, a oferta dessas pessoas. Jamais fiz mal a qualquer um deles, nem mesmo tirei deles um jumentinho sequer. Na versão da Almeida Revista Corrigida está: então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem um só jumentinho tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Atos 20, 33. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Veja só, o ministério de Paulo aqui em Atos está falando aqui nessa Bíblia King James, Bíblia de Estudo, está dizendo assim: o ministério de Paulo recebera do Senhor agora, 24, agora é integralmente transferido para os pastores, bispos, presbíteros, os líderes cristãos, que ao submeterem-se ao senhorio de Cristo, ocupam uma posição de santidade, literalmente separação do profano para servir ao sagrado, ainda que continuem a ser seres humanos propensos a falhas, fraquezas e pecados. 1 Coríntios 1:2, 1 João 1:9. Voltando aqui, 2 Coríntios 7:2. Acolhei-nos em vosso coração,
A ninguém tratamos com injustiça, a nenhuma pessoa prejudicamos, de ninguém jamais nos aproveitamos. Continuando o versículo 16, de Números 16, o castigo justo de Deus. E Moisés falou a Corá: Tu e toda a tua congregação vinde amanhã, a fim de vos colocardes diante de Yahvé, tu e eles todos. Arão também estará lá. Arão também estará lá. Versículo 17. Cada homem tomará seu incensário, nele depositará incenso e o apresentará diante de Yahvé. Serão 250 incensários ao todo. Tu e Arão, igualmente, apresentareis cada um o seu incensário. Assim cada um deles pegou o seu incensário, acendeu o incenso e se postou com Moisés e com Arão à entrada da tenda do encontro. Corá decidiu reunir todos os seus seguidores à entrada da tenda do encontro, incitando-os contra Moisés e Arão, quando de repente a glória de Yahvé revelou-se diante de toda a comunidade. Versículo 20. E o Senhor preveniu Moisés e Arão. Versículo 21. Apartai-vos desse povo, pois vou exterminá-lo agora mesmo. Apocalipse 18:4. Então ouvi uma voz dos céus que exclamava: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes das pragas que a atingirão. Olha o comentário aqui dessa Bíblia. Assim como os crentes foram avisados para abandonar Jerusalém e se refugiar na cidade de Pela, antes do genocídio cometido pelo exército romano no ano 70 depois de Cristo, agora também o anjo alerta para que os cristãos não se deixem envolver pelos encantos iniciais da besta e da grande cidade. Essa advertência pode ser compreendida de forma simbólica. Abandonar o quanto antes a prática do pecado e literalmente deixando a grande cidade, quando as características demoníacas e anticristãs desse importante centro político, comercial, cultural e militar do mundo tornarem-se evidentes e insuportáveis ao remanescente fiel dos cristãos. Isaías 48:20, Zacarias 2:7, 2 Coríntios 6:16, 18. Aqui leremos: onde nos ensina uma exortação a uma vida santa. Versículo 14 de 2 Coríntios 6, vou começar lendo aqui. Jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes. Jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes. Pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos santuário do Deus vivo, como declarou o próprio Senhor. Habitarei neles e entre eles caminharei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Versículo 17. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. E não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Voltando em Números 16, agora o versículo 22. Nós lemos o 21, só recapitulando: Apartai-vos desse povo, pois vou exterminá-lo agora mesmo. Versículo 22. Então Moisés e Arão prostraram-se com a face rente à terra e clamaram: Ó Deus, Deus que a todos concede a vida, ficarás tu irado contra toda a congregação dos filhos de Israel, quando um só homem pecou? Hebreus 12, onde nos ensina que as provas revelam o amor do Pai,
Vamos ler aqui, versículo 9. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda a obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos. Veja aqui o comentário. Respeito e obediência são os componentes básicos da submissão e nos ajudam a entender o que significa a expressão bíblica, entre aspas, o temor do Senhor. Deus é o Criador do espírito humano e, portanto, nosso Pai espiritual. Deus é o Criador do espírito humano, portanto, nosso Pai espiritual. Glória a Deus, ao Criador. Glória a Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Voltando, Números 16, agora o versículo 23, ao que o Senhor ordenou a Moisés, 2 pontos. Fala a este povo e comunica-lhe: afastai-vos das tendas de Corá, Datã e Abirão. Versículo 25. Imediatamente Moisés levantou-se e dirigiu-se para onde estavam Datã e Abirão, e os anciãos, as autoridades de Israel, o seguiram. Versículo 26. E Moisés advertiu o povo, 2 pontos. Suplico-vos, separai-vos das tendas desses homens ímpios, e não toqueis em nada daquilo que lhes pertence, para que não sejais também partícipes de todos os pecados que eles cometeram. 2 Coríntios 6,17. Nós lemos, vamos ler novamente. Portanto, saí do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Serei para vós pai, e serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E no versículo anterior, aqui 15, que harmonia entre Cristo e Belial, que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos, porquanto somos santuário do Deus vivo? Como declarou o próprio Senhor: habitarei neles e entre eles caminharei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Você veja aqui, os inimigos de Paulo tentaram jogar os coríntios contra ele, alegando que o apóstolo era neurastênico e desprovido de real fraternidade pelos cristãos. Paulo, no entanto, está preocupado em evitar que a igreja de Corinto seja arrastada para o pecado por falsos mestres, que usam da lisonja e demagogia a serviço do diabo Belial. Belial é um termo derivado do hebraico para designar Satanás. Deuteronômio 13:13. Por isso o apóstolo faz menção à proibição das, entre aspas, misturas de fé. Deuteronômio 22:10. Se os coríntios se aliarem a esses, entre aspas, pregadores de si mesmos, portanto não cristãos, se colocarão em, entre aspas, jugo desigual. Veja só, se os coríntios se aliarem a esses pregadores de si mesmo, portanto não cristãos, aí se colocarão em jugo desigual e quebrarão a harmonia e a comunhão que os mantém em sintonia com Cristo Jesus. Paulo adverte os crentes que não podem voltar à idolatria. Pois agora foram feitos moradia do Espírito de Deus, tabernáculos, templos, ao se entregarem ao Evangelho. 1 Tessalonicenses 1:9, ao se entregarem a Jesus. Jesus é o Evangelho. Como edifícios, pedras vivas, separados para a residência permanente do Senhor. Não é concebível que estabeleçam qualquer aliança de fé e comunhão com a pessoa que anda sem o Espírito de Deus habitando em suas vidas. 1 Coríntios 6:19 e 20, Levíticos 26:12, Jeremias 32:38, Ezequiel 20:34.
Voltando em Números 16, versículo 17, então o povo se afastou das imediações das tendas de Corá, Datã e Abirão. Nesse momento, Datã e Abirão haviam saído e estavam em pé à entrada de suas tendas, junto com suas mulheres, seus filhos e suas crianças pequenas. Foi quando Moisés exclamou, nisto conhecereis que foi o próprio Yahvé que me enviou para realizar todos esses feitos e que não os fiz por mim mesmo, se estas pessoas morrerem de morte natural, atingidas pela sentença comum a todos os seres humanos, então não foi o Senhor que me enviou. Entretanto, se o Senhor fizer acontecer algo extraordinário, inusitado, se a terra abrir sua boca e os engolir, toda essa gente ímpia, juntamente com seus pertences, e se descerem vivos ao Sheol, sabereis com certeza que essas pessoas desprezaram a Yahvé. Salmos 55, 15. Portanto, que a morte apanhe meus inimigos de surpresa, que todos eles desçam vivos à sepultura, pois entre eles o mal achou morada. Veja só aqui no verso anterior, justamente tu, com quem eu partilhava da mais agradável e íntima comunhão, enquanto caminhávamos com a multidão festiva em direção à casa de Deus. Portanto, que a morte apanhe meus inimigos de surpresa, que todos eles desçam vivos à sepultura, pois entre eles o mal achou morada. Ofensas, tramas e violências de um inimigo são atitudes esperadas. No entanto, como suportar a traição de um amigo ou de uma pessoa em quem se confia? Versículo 20. Quem estendeu as mãos contra os seus aliados profanou sua própria aliança. Verso 21. Sua fala é mais macia que a manteiga, contudo a guerra habita no seu íntimo. Contudo a guerra habita em seu íntimo. Suas palavras são mais suaves que o azeite puro, todavia são afiadas e perigosas como um punhal. Voltando em Números 16, veja só. Voltando aqui para recapitularmos, e aconteceu que assim que Moisés acabou de pronunciar todas essas palavras, o chão se abriu, bem debaixo dos pés deles. A terra como que abriu sua imensa mandíbula e os tragou vivos, eles, suas famílias e mais todos os seguidores de Corá, com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura, juntamente com tudo o que possuíam. Em seguida a terra fechou-se sobre eles, e pereceram, desaparecendo no meio da grande assembleia. Versículo 34. Diante do pavor dos seus gritos, todos os demais filhos de Israel, que se encontravam ao redor deles, fugiram desesperados, exclamando, misericórdia, que a terra não nos engula também. No mesmo instante, o Senhor mandou fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Os queimadores de incenso. Versículo 36. O Senhor falou a Moisés e ordenou, dize a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que recolha os incensários do meio dos restos fumegantes e espalhe as brasas, pois os incensários são santos. Provérbios 20, versículo 2. O medo que o rei provoca é como o bramido de um leão. Quem o irrita coloca em risco a própria vida. Hebreus 2, 10. Ao conduzir muitos filhos à glorificação, convinha que Deus, por causa de quem e por intermédio de quem tudo veio a existir, tornasse perfeito, por meio do sofrimento, o autor da salvação deles.
Assim, tanto o que santifica quanto os que são santificados advêm de um só. Um aqui com letra maiúscula, advém de um só. E por essa razão Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele declara, vou anunciar teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E mais, porém nele a minha confiança. E outra vez ele afirma, aqui estou eu com os filhos que Deus me concedeu. Voltando em Números, agora versículo 40. Exatamente como Yahvé. Versículo 39. Primeiro, Eleazar, o sacerdote, juntou os incensários de bronze que haviam sido apresentados pelos que foram consumidos pelo fogo. Os incensários foram batidos e serviram de revestimento do altar, exatamente como Yahvé tinha dito por intermédio de Moisés. Isso foi realizado como um memorial para todos os filhos de Israel, a fim de que ninguém que não fosse descendente de Arão queimasse incenso diante do Senhor, para não incorrer na punição que Corá e os seus seguidores sofreram. Versículo 41. Contudo, no dia seguinte, todo o povo de Israel começou a reclamar contra Moisés e Arão, murmurando, fizestes perecer o povo do Senhor. Salmos 106, 25, onde fala sobre a ingratidão do povo de Deus. Mas murmuraram em suas tendas e não obedeceram à voz do Eterno. Aí que foi que aconteceu? Então lhes jurou de mão erguida que os havia de abater no deserto, e prostraria todos seus descendentes entre as nações e dispersaria por outras terras longínquas. Voltando em Números, agora na Almeida Revista Corrigida, Números capítulo 16, que estamos lendo, claro, versículo 41, na Almeida Revista Corrigida, vamos ler. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo, vós matastes o povo do Senhor. Aí voltando aqui, agora na King James, dando continuidade, versículo 42. O povo critica Moisés de novo. Quando, porém, o povo se ajuntou novamente contra Moisés e Arão, eis que eles se voltaram para a tenda do encontro. Repentinamente a nuvem a cobriu e a glória do Senhor surgiu. Versículo 43. Então Moisés e Arão se dirigiram para a frente da tenda do encontro, e o Senhor avisou a Moisés, ide, saí do meio dessa congregação e, em um só momento, os aniquilarei a todos. Contudo, eles imediatamente se atiraram sobre seus rostos em terra. Em seguida Moisés pediu a Arão, toma o incensário, põe nele fogo do altar e em cima o incenso, e vai depressa à congregação, a fim de realizar o ritual de propiciação pelos pecados deste povo, porquanto partiu grande ira da presença do Senhor, e a mortandade já começou entre o povo. Arão procedeu exatamente como Moisés lhe pedira e correu para o meio da assembleia. A epidemia, de fato, já havia iniciado seu trabalho entre o povo. Contudo, Arão ofereceu o incenso e realizou o sacrifício de expiação pelos pecados do povo. Versículo 48. Arão colocou-se entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Versículo 49. Foram 14.700 pessoas que morreram atingidas por aquela praga, sem contar os que haviam morrido por causa da revolta de Corá. Versículo 50. Quando acabou a epidemia, Arão retornou à entrada da tenda do encontro, onde Moisés o aguardava. Números 16, então chegamos ao final. Quero deixar aqui
registrado que enquanto fizemos essa leitura, quero deixar destacado aqui, o Senhor tem nos mostrado, nos revelado. Que o Senhor Deus, o Espírito Santo, Deus é claro. Deus ele não deixa ninguém enganado. Deus vai nos ensinando e vai nos explicando, vai nos esclarecendo aquilo que Ele acha que deva ser esclarecido. E as coisas de Deus são claras, o Senhor é fidelíssimo. Eu quero só repetir o último versículo aqui. Quando acabou a epidemia, Arão retornou para a entrada da tenda do encontro onde Moisés o aguardava. Aqui também, esse versículo aqui, ó. A epidemia de fato já havia iniciado seu trabalho entre o povo. A epidemia. E assim eu concluo a gravação dizendo que o Senhor é o nosso Pai e Ele tem moldado, tem nos preparado a cada dia, assim eu creio, para o nosso testemunho, para o nosso entendimento do que nós passamos, para que assim, quando Deus quiser, sejamos testemunho vivo para outras pessoas, em o nome do Senhor Jesus. Amém.